Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E eu não vou nem repetir. Vou sim. Esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Termina o radar, termina a boa música do radar. E hoje nós tivemos uma música bem embaladinha aqui. A doutora Solange estava aqui só dançando aqui para a gente ver. Estava realmente muito bom. Então, parabéns pelo som que o radar apresentou hoje. Então, termina o radar, termina a boa música do radar e nós começamos a falar aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses os temas que nós apresentamos diariamente aqui no programa, que vai até mais ou menos 7 horas da noite. E vocês podem participar, vocês devem participar, aliás, vocês têm participado em grande número aqui no programa. Eu fico chateado porque nem sempre posso responder todas as perguntas de vocês. Mas a gente promete que vai responder todas, se não hoje, amanhã ou depois. Vocês podem participar pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Podem usar também o nosso telefone, que é o 3230 1530. Ou então vocês podem mandar um WhatsApp para o celular prefixo 51 985-946-773. 985-946-773 é o nosso telefone para receber os WhatsApp de vocês, tá bem? Já falei nela, mas antes de conversar propriamente com a doutora Solange, eu quero oferecer esse programa ao jornalista José Luiz Prévidi, que hoje está lá no chalé da Praça 15, 27 escritores, amigos, jornalistas, mas eu, formando 28, escrevemos um livro para ajudar o Prévidi a pagar uma dívida de uma ação que foi movida contra ele aí. Então, eu fico muito feliz em estar participando desse livro, Todos por Um, e mandar um beijo muito grande ao meu amigo, meu irmão, José Luiz Prévidi. Tá bem? Boa festa para vocês aí no chalé da Praça 15. Tenho o prazer de receber hoje aqui, com muita alegria, a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Já me entregasse de antemão aí. Já disse, claro. Já a música estava muito boa, não? Estava boa, né? Tá, excelente. Doutora Solange estava aqui no embalo, aqui do meu lado, aqui, eu digo, opa, tá boa a música, então. Então está. Doutora Solange, nós temos muitas perguntas, então nós vamos começar para a gente não perder muito tempo. O Cláudio, ele mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele diz que paga a pensão alimentícia para meu filho, que tem 18 anos. Mas, lamentavelmente, o filho do Cláudio está perdido na vida, segundo ele mesmo conta. Pedi exoneração de alimentos, mandaram intimação para ele, que não compareceu. A pensão continua sendo descontada de minha folha de pagamento. E o Cláudio quer saber o que ele deve fazer, doutora Solange. Bom, em princípio, como se ele foi devidamente citado, que isso é importante, ou seja, tomou ciência do processo, né? O que ele pode postular ou pedir para o seu advogado? Que entre com uma tutela de urgência. Porque como ele foi citado, o filho tem 18 anos e parece que não necessita, porque se ele necessitasse, ele teria condições de dizer que ainda precisa de receber os alimentos, porque pela lei civil, a obrigação dos alimentos é até os 18 anos e vai até os 24 anos, aproveitando, se continua estudando. Né? Isso é importante mesmo, que exerça alguma atividade, mas se continuar estudando, os pais têm obrigação até os 24 anos. Então, seria interessante nesse caso, já que ele já foi citado, tomou conhecimento da ação judicial e parece que não apresentou defesa, se não apresentou, significa que não necessita, ok? Então, que ele peça para o advogado, através do Instituto da Tutela de Urgência, postular que o juiz se manifeste antes até mesmo de proferir sentença. Pode ser que o juiz conceda e pode ser que não, né? Mas é algo antes da sentença que se pode pedir. Se ele não tomou conhecimento, não compareceu, talvez, pelo que o seu Cláudio conta aqui, talvez ele nem saiba o que está acontecendo, né? Não tenha noção do problema que é não receber mais a pensão dele, mas que saia tudo pelo melhor. O único problema aí que vai sendo descontado em folha, né? Claro, porque para cessar o desconto só com uma decisão judicial. Só com uma decisão judicial. Então, senhor Cláudio, faça isso, tá bom?
A dona Marília, ela mora na cidade de Guaíba, doutora Solange. Ela disse que começou a receber a pensão alimentícia, mas ela gostaria de saber se ela tem direito a algum atrasado que ela não recebeu. Bom, aí uma pergunta muito importante a ser feita se o advogado postulou alimentos provisórios, que nós temos 2 tipos de alimentos, os alimentos provisórios e os alimentos definitivos. Né? Se postulou os alimentos provisórios, desde o momento que a pessoa foi citada, ou seja, o réu foi citado, são alimentos, são devidos. Se não, só a partir do momento em que ela passou a receber. Então, é importante saber se foi postulado os alimentos provisórios aí para ela ter direito aos atrasados. Se ele não pagou ainda, ela tem como buscar depois, sim, através de um cumprimento de sentença provisória. Ah, tá vendo? Então, a dona Marília, então, ela que se mexa, né? Porque um dinheirinho a mais sempre entra bem. Com certeza, ainda mais alimentos. Né? Doutora Solange, eu tenho a pergunta aqui do Leonardo, que mora na cidade de São Leopoldo. E ele quer saber o seguinte: herança e doação entram em partilha de bens caso haja separação do casal? Olha, hoje, quando se casa, não se sabe se é uma união estável, né? Herança e doação, em princípio, não. Não. Por quê? Porque é o regime da comunhão parcial. Não se comunica os bens que se recebe por herança, por doação, não se comunica. Certo? Isso é importantíssimo. Então, hoje o nosso regime do casamento é o regime da comunhão parcial de bens. A não ser que as partes, né, as pessoas que vão casar, certo? Eles queiram fazer um pacto diferenciado. Aí sim entra, mas pelo que ele está nos colocando aí, parece que não. Tá? Então, herança e doação não se comunicam se o regime for o regime da separação de bens. Quer dizer, eu me caso, mas eu levo separação comigo... de bens, não. Separação parcial de bens. Estamos ao vivo, né? Separação separação parcial tá de bens. Vamos retificar aí. Eu me caso e um parente meu lá morre e deixa uma herança para mim. Essa herança não se comunica com a pessoa... Se casou pelo regime da comunhão parcial, não. Parcial de bens não se comunica com a pessoa com a qual eu casei. Mas isso não impede que eu doe para ela, por exemplo, boa parte? Claro que não. Claro que não impede, né? Se comunica, né? Se de vai uma para certa da forma família, se comunica. De uma forma indireta se comunica. O problema é na separação. Tá certo. Que aí vai ter que dividir, né? Assim que o pessoal pensa. Vai ter que dividir. Então aí não precisa dividir, tá, o seu Leonardo? A dona... tem uma pessoa anônima que mora na cidade de Sapucaia do Sul. Minha mãe fez uma doação em vida de um terreno com uma casa para mim e para meu sobrinho. Ela faleceu e deixou os bens em usufruto. Preciso fazer algo, já que existem outros herdeiros, mas ela deixou para mim, que sempre cuidei dela, e para meu sobrinho, que mora na casa. O que se tem aí, ela vai ter que fazer a abertura do inventário, sim, porque tem outros bens, né? Aí são 3 perguntas, são 3 momentos diferenciados. Vai ter que fazer a abertura. E aquilo que a mãe deixou para ela, a gente chama no direito brasileiro de antecipação de legítimo. Vai ter que ser... Aquele bem vai ficar para ela, né? O sobrinho aí, a não ser que seja filho de alguém que já faleceu, né? Se deixou também... Eu acho que deve ser filho dessa pessoa. Né? Deve ser. Então, vai ter que abrir, sim, inclusive vai ter que postular depois a extinção do usufruto e dentro do inventário vai se resolver. O bem que ela recebeu fica para ela, né? E mais o que se verifica lá na partilha, né? É uma divisão de bens, porque tem outros bens, né? Existem outros herdeiros. Eu acho que aí é aquela história, acho que vão ter que reunir todos e conversar, né? Sim, não, mas aí se faz a abertura. Se todos forem maiores capazes, dá para fazer um inventário hoje extrajudicial, né? Mas se tiver algum problema, aí o inventário extrajudicial todos têm que estar de acordo, certo? Nesse caso poderia, não sei se o sobrinho é menor ou não, o filho dela. Tá certo. Mas dá, sim, para postular a abertura do inventário. E a maioria do pessoal sempre pergunta, né? Eu não tenho condições de abrir agora. Deixa para pagar as custas ao final, as despesas do inventário ao final. Tem uma outra telespectadora aqui que também pede para não ser identificada. E eu vou, mais uma vez, lembrar que as pessoas que não são, que pedem para ficar no anonimato, a gente fica com o nome aqui guardado. Porque claro, nunca aconteceu, mas pode acontecer um problema daqui a pouco com uma pessoa que não se identificou.
Essa telespectadora diz o seguinte, é um telespectador, recebo a pensão alimentícia de 2 filhas menores. Aliás, eu acho que é ela, né? A mais velha vai completar 18 anos e se casar. Casando, ela perde o direito à pensão? Não. E como fica o valor da minha outra filha? Hoje é 30%. 30% do que ele percebe, né? Então, assim, se a filha vai fazer 18 anos, vai casar, então já está com a maioridade civil de ambos os lados, né? Casamento e 18 anos, sim. O pai pode... Não ter mais direito à pensão. O pai pode, sim, postular a revisão dos alimentos, que a gente chama de redução, né? Se ele paga 30%, ele pode pedir sim, porque em princípio, intuito família, 30% significa para 2 filhos, 15 para um, 15 para outro. Okay? Então, ele pode sim pedir a redução de 15%. Mas pode ser que no momento em que ele postule a revisão de 15%, ela possa dizer que 20% é que vai suprir as necessidades do filho em relação à pensão, né? Sempre a gente coloca aquele binômio, necessidade e possibilidade. Certo? Só não sabemos se é desconto em folha ou não, parece que sim, né? Mas ele pode pedir essa revisão, sim, em razão da maioridade civil e do filho não necessitar mais, que já tem casamento, aí já se parte do princípio, né, de que não há necessidade. Essa história, eu gostaria só que a doutora Solange esclarecesse aqui, porque tem muita gente que pensa que 30% é um número que o juiz adota como lei. Mas não é uma decisão judicial isso, 30% pode ser 20%, pode ser 40%. Na lei de alimentos que a gente tem, a 5478/68, a CDD-COR, né? Na lei de alimentos, no Código Civil, onde trata de alimentos, não diz lá, ó, o pai vai pagar tanto por cento, mãe vai pagar tanto por cento. A jurisprudência, ou seja, coletânea de decisões do nosso Tribunal de Justiça, ele decide com quanto que o pai pode continuar contribuindo. Quantos filhos tem, né? Às vezes, a gente tem lá na universidade, o nosso Sajubra, né? Vimos uma redução agora recentemente. Ele tem 5 filhos, 50% do salário mínimo o juiz fixou, né? Ele teve que reduzir, porque para 5 filhos ele não tem como sobreviver. Então, é sempre assim, vamos sopesar a necessidade e a possibilidade. Então, jurisprudencialmente, consignamos que o máximo é 35%. Ou até 33%, como diz o tribunal, 1/3, né? Mas dependendo das necessidades, se tem um filho doente, se não tem, aí até os fatos são hoje assim e é assim que eles decidem. Né? Então, em princípio, 30%, parece que 70% sobrar, né, dos vencimentos da outra parte, consegue sobreviver em relação a ter família e dar a continuidade, né? Então, não se tem um valor fixo em relação à pensão. E isso tudo depende muito da possibilidade de cada um, né? Às vezes uma pessoa que é muito rica, que pode dar um valor maior para o filho, da possibilidade, né? Dentro dessa possibilidade se tem qual o exercício de atividade, tem uma profissão, já tem um curso superior, né? Na hora que o juiz analisa, ele verifica todos esses fatos, que são os fatos, né? Porque é diferente, aquele que tem um curso superior, é advogado, que também presta alimentos, como é que ele não tem condições, né, de pagar alimentos? Vai pagar o quê? Um advogado que exercita, trabalha, vai pagar 30% do salário mínimo? Não, isso não. Mas aquele que, de repente, vamos supor, nada contra, né, tem um exercício de atividade que não tem um curso superior, ele vai pagar menos, né? Porque se ele ganhar um salário mínimo, ele não pode pagar um salário mínimo, ele tem que sobreviver com o que sobra. E quando se trata de advogado para pagar pensão, esses pagam com tranquilidade, porque ganham muito. Advogados, é brincadeira com a doutora Solange. Ainda bem que eu não pago pensão. Eu faço essa brincadeira com os advogados que vêm aqui. A gente trabalha bastante, né? Quem trabalha tem que ganhar exatamente o fruto do seu trabalho. Então, não adianta querer dizer, eu trabalho, mas não ganho nada. Ganha, mas ganha proporcionalmente ao que faz, né? E advogado ganha exatamente o que merece ganhar. O senhor Jair Garcia mora aqui, eu não sei se ele é Protásio Alves, deve ser na Avenida Protásio Alves. Ele diz o seguinte, somos 8 irmãos habilitados à herança de nossos pais. 7 concordam em vender a casa deixada por eles. 1 não concorda. E esse 1 mora na casa, nunca pagou aluguel,
nem IPTU. E o seu Jair quer saber o que eles devem fazer. Aí eu não sei se já tem uma abertura do inventário, então... Não fala nada aqui. Então, assim, se tem 8 irmãos e um não concorda, ele tem um direito de preferência para adquirir a parte dos outros, né? Nós estaríamos falando em condomínio, porque é um condomínio. Fica uma casa para 8, o qual vai ser dividido. Ele tem direito de preferência? Tem direito de preferência. E se ele não quiser, o que eles vão ter que postular? A venda do imóvel, né? E isso tudo tem com os procedimentos a serem realizados. Se a abertura do inventário já foi feita, e vai oferecer para ele, vai ser feita uma avaliação do bem, ele vai ter que comprar, né, a parte dos irmãos. Se ele não conseguir, até já tivemos lá no escritório, postulamos a venda, não concordo com a venda. Não é só não concordo. Sim. Aí o juiz diz assim, então compra. Não tenho condições, então vamos vender. Então, aí o juiz decide, né? Determina a venda do imóvel através de um barato. E divide, faz a partilha entre os 8. 8 irmãos, né? Se um não concorda, se os outros 7 querem vender, daqui a pouco, ou esse um compra a parte dos outros. Vamos supor que terminasse o inventário e eles tivessem um documento que a gente chama de formal de partilha, que cada um tem 1/8, ok? Do todo. E aí um não quer vender. Aí a gente chama de extinção de condomínio, porque não podemos ficar. E esse que está no imóvel, ele teria que pagar aluguel, as despesas em relação aos outros. Evidente. Né? Não é só usufruir, também tem que pagar as despesas em relação ao imóvel, sei lá, né? IPTU e etc. Até aluguel para os irmãos. A pergunta que eu vou fazer agora, doutora Solange, vem da cidade de Gravataí. É o nosso telespectador, o senhor Carlos. Ele diz o seguinte: meu sogro faleceu há 2 anos e antes conseguiu na prefeitura a isenção de IPTU. Minha sogra ficou com a pensão. Ela tem que voltar a pagar o IPTU? Não, ela não tem que voltar a pagar o IPTU, até, né? Se ela tem condições, sim, mas parece que recebe um salário mínimo de pensão. Então, o que ela vai ter que requerer junto à prefeitura? O mesmo que foi requerido antes. Se o imóvel ficou para ela pode ir lá requerer a isenção de IPTU. Tem um limite, né? Porto Alegre, não lembro agora qual é, mas cada município tem o seu limite. Se tu ganha até 3 salários mínimos, tu é isento. Se ganha um salário mínimo, então nem se fala, né? Isento de IPTU. Então... Realizem os procedimentos para não deixar correr, né? Porque o nome de quem estava o imóvel perante a prefeitura, que o imposto de IPTU faleceu. Então, regularizem a situação para, de repente, não estarem batendo a porta com uma execução fiscal, né? Relativamente aos encargos do IPTU. Tá, seu Carlos, faça isso, então, que a doutora Solange está recomendando e resolva logo essa situação, porque para sua sogra não ter que pagar IPTU nenhum. O senhor Ney mora no bairro Santa Teresa, é aqui pertinho da gente. Morei 12 anos com uma mulher. Ela foi embora de casa. Tínhamos uma união estável e um contrato de compra e venda de uma casa em nome dos 2. Agora o seu Ney quer saber se essa esposa que saiu de casa tem direito à casa. Tem. Tem? Tem. Tá bom. E aí, por ambos os lados, olha só. Primeiro, existe um contrato, então o nome dos 2, né? Aí existe um condomínio. Nós 2 podemos comprar um imóvel. Tem a metade, em princípio, e a outra metade, se não ficar registrado. E, além disso, ele tem uma união estável, que se é uma união estável, qual é o regime? Regime parcial de bens. Tudo que se adquire na união estável se divide meio a meio. Essa pergunta é mais ou menos como a que faz a Margarete, que mora na cidade de Viamão, doutora Solange. Ela diz assim, gostaria de saber se meu marido tem direito ao que adquirimos junto, casa e terreno. Ele foi embora e não me disse nada. Não somos casados no papel, só moramos juntos durante 6 anos. Aí caracteriza a união estável, porque mesmo que não tenha uma escritura, caracteriza, né? A união estável é equiparada ao casamento, de acordo com a nossa Constituição Federal no 226, lá, né, no artigo da Constituição. Então, ele tem uma união estável, se adquiriram um imóvel, seja um terreno, uma casa, construíram, ou até móveis, utensílios, veículos, tudo se partilha, né? Mas se ele foi, fica, né? Um dia ele pode vir postular o direito. Né? Porque o que acontece? Quando se tem união estável e, de repente, as pessoas querem regularizar a situação, o que vai fazer? Vai reconhecer a união estável
E ao mesmo tempo que reconhece a união estável, dissolve. Né? Reconhecer significa casar, vamos fazer um paradigma aqui. E dissolver significa se divorciar. Então, é a mesma coisa. Então, se eles têm bens, vão se reconhecer a união e dissolver, tem que partilhar também. E se tiverem filhos, regulamentar visitas, alimentos e por aí. Né? E tem aquela velha história, né? Tem homem, principalmente muito homem, que diz assim, mas só eu que paguei a casa, minha mulher só ficava em casa, não sei o quê. Ela de uma forma indireta, ela ajudou, ela também contribuiu. Claro, evidente que sim, né? Só estar assim no companheirismo, né? É o companheirismo, é a união. Ficou em casa, limpando a casa, cozinhando, lavando roupa. Pergunta, o que é casamento? Casamento é casamento. Parceria, união, tudo aquilo claro, que tem lá exatamente. no Código Civil nosso hoje. Então não tem essa história de dizer que só eu comprei, né? Não tem, tá bom. Não tem. Tem uma telespectadora anônima que mora lá, é minha vizinha, mora no bairro Glória. Ela escreveu um longo e-mail contando que quando o pai morreu estavam brigados. Antes de falecer, o pai passou uma casa para um irmão dela. Mas existe um outro imóvel e ela quer saber se tem direito a algum bem e informa que não tem contato com esse irmão que ficou com o imóvel. Até a gente parecido com aquele outro questionamento que nos fizeram aqui, né? Se o pai deixou um bem para um dos filhos, ele fez uma antecipação de legítima. Ele antecipou a legítima de cada um. Sim, pode postular a abertura do inventário, sim. Pode-se buscar onde está morando, né? Tem N maneiras de se buscar onde a pessoa está residindo ou não. E pode requerer, sim, o de direito. Se ela é filha, né? Ela tem direito, sim, de receber a herança em relação ao pai. Se estavam brigados ou não, aí não é o... Isso não vem... Não briga, né? Não está deserdada, porque aí sim. Tá? Mas parece que não, só estavam com uma briga, né, de família, que de vez em quando acontece. A dona Yara mora na cidade de Ivoti. E olha, a dona Yara conta a seguinte história. Vivi com meu parceiro por 4 anos. Ele faleceu e ainda não era separado judicialmente. E a ex-esposa ficou recebendo a pensão dele. Procurei um advogado e venci nas 3 instâncias. 3? 3 conheço instâncias. 2. Tem mais do que 2? Tem. Deve ser o STJ, mas tudo bem. Tá bom. Agora me casei no civil e não sei se posso ainda receber a pensão por morte do falecido por ser casada. Pois é. É uma opção que se faz, né? Porque ela não refere qual o tipo de pensão, não. Né? Sem INSS. Eu acho que era do INSS. Pode ser, É porque agora vai modificar e está modificando em relação à reforma da Previdência aí, né? Ela recebeu a pensão por morte, o marido dela morreu, era a pensão de aposentado, provavelmente. Relativamente ela pode continuar recebendo, né? Mas se de repente, segundo o marido morrer, o que ela pode fazer é escolher a mais benéfica, né? Porque 2 pensões ela não pode receber, isso não, né? Mas pode continuar assim. Também o que pode acontecer, não vamos descartar essa possibilidade da outra pessoa dizer que ela casou, não tem mais necessidade, também entrar com um pedido para que seja exonerada a pensão. Mas é um problema bem maior aí em relação a outra que recebe. Porque não ficou claro se ficou 50% para cada uma, né? Mas se o outro marido morrer, ela também pode ser... Ela tem uma opção de escolher qual a mais vantajosa. Morreu um, morreu o outro, também... Né? Aí já dá para pensar no caso. A lei prevê isso, por incrível que pareça. A lei previdenciária. Tá certo. Perguntar ao nosso especialista em direito previdenciário. Tá bem. A dona Cristina, ela mora na cidade de Camaquã. Ela diz que faz 4 anos que ela é casada e como ela não pode ter filhos, meu marido e eu decidimos adotar um menino. Agora estamos nos separando e eu gostaria de saber se a criança, que está com 2 anos e 3 meses, tem direito de receber pensão alimentícia. Olha, a criança é filho do casal. Não quero saber se é adotado, se não é isso, não existe diferença. Lá na certidão de nascimento dele, filhos de fulano e Beltrano. Tem obrigação, sim, em relação à pensão de alimentos. Não existe diferenciação hoje se foi por adoção, se é biológico, se não... Entende? É pai, está na certidão, obrigação.
Tá certo. Direitos e deveres. Vou lhe fazer a última pergunta de hoje, doutora Solange. É de uma anônima que mora na cidade de Eldorado. Há mais ou menos um ano fui agredida por meu companheiro, nos separamos, fiz um BO e pedi proteção. Agora faz 2 meses que voltamos a viver juntos e eu gostaria de saber se posso cancelar o pedido de proteção e como fazer. Sim, pode, claro que pode. A Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha. Só assim, ela pode pedir... Existe um artigo na lei, que é o artigo 16, se não me engano, na Lei Maria da Penha, que diz que antes de receber a denúncia, quem foi agredido pode requerer uma audiência junto ao juiz e pedir a desistência, sim. Mas tem que ver em que momento se encontra. Parece que está há 1 ano, né? Ela pode simplesmente, porque a Lei Maria da Penha tem que ir requerendo, né? Perante o juiz lá da vara da violência, ou a juíza, para prorrogar ou não, se for o caso. Ela não prorroga e o processo pode ser até arquivado, né? Mas antes da denúncia, sim, ela pode desistir de acordo com a lei, com o artigo 16 da lei. Eu sei de cor, porque a gente requer isso. Eu quero mandar um abraço para a Carla, para o Joel, para o Luiz, para a Lúcia, para o Roni e tantos outros mais aqui. Tem mais o Valdemar, o Macir, o Vinícius, a Silvia, o Osmar. Pessoas que mandaram perguntas e mensagens para o programa, mas não foram atendidos. Nos próximos programas, seguramente, nós vamos atender. E eu abraço também, né? Um abraço meus filhos, meu genro, também os meus alunos, egressos, ex-os atuais aí, né? Eles sempre me pedem, tá? Uma boa noite, então. Doutora Solange, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre. E lembrando a vocês que nesta sexta-feira, às 6h30, eu estarei de volta e, excepcionalmente, eu vou tratar de direito do consumidor. E comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.